Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Olá a todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. Dizemos que é caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco, todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade. E para nós começarmos aqui o Evangelho de hoje, Cleide, você vai trazer a mensagem inicial para nós hoje? Sim, olá a todos. Como ficou combinado no Evangelho da semana passada, hoje eu vou ler na íntegra o poema sobre a fé. Se chama a, Vi- a Vitória da Vida. Pobre, pobre de ti, se pensa ser vencido. Tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impede para a frente é a decisão firmada em tua mente. É a vitória da vida. É a vitória da vida. Muita empresa esbarou-se em fracasso, ainda mesmo antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado antes de haver a luta começado. Pensa em grande e teus feitos crescerão. Pensa em pequeno e irás depressa ao chão. O querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em tua mente. É a vitória da vida, é a vitória da vida. Fraco é aquele que fraco se imagina. Olha ao alto o que ao alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem mais longe ou mais forte o disco lança. Mas o que, certo em si, vai firme e em frente, com a decisão firmada em sua mente. Então, se a gente resumir bem aí, aqui ele fala sobre fé, né, gente? Sobre a gente confiar e seguir adiante, né? Com fé a gente se fortalece. Isso mesmo, Cleide, com certeza, e vamos continuar falando da fé hoje. Exato. Obrigada, Cleide, né? Promessa feita, Frida. cumprida, né, Noah? Oi, meu amor. Oi, vamos fazer evangelho. E agora a Suzelei vai fazer a nossa prece inicial, né, Suzelei? Sim, boa noite a todos. Após esse poema tão lindo, né? Falando sobre a fé, que é o nosso tema de hoje. Vamos agora, relaxando o nosso corpo físico, vamos serenando a mente, deixando os nossos pensamentos não bons lá fora. Vamos acalmando esses nossos pensamentos, cada vez mais calmos, tranquilos. Vamos em busca do nosso anjo de guarda, dos nossos mentores individuais. Vamos cumprimentando os mentores da nossa caravana, que com certeza já estão aqui. Vamos agradecendo as equipes de limpeza, de segurança, de harmonização do CEF, que já limparam,
que vão nos dar toda a segurança para o nosso estudo de hoje. E assim vamos todos em busca do nosso anjo Ismael, o nosso anjo dourado, o anjo que nos recebe com tanto amor, com tanto apreço, e vai nos levando agora até nossa doce Mãe Maria, diante de Maria, ela que agora nos acolhe, nos envolve em seu manto de luz, de amor, aquele manto azul, de um azul intenso, brilhante. Ela vai nos aconchegando e nos levando até seu Filho amado Jesus. Diante de Jesus, ajoelhados aos seus pés espiritualmente, vamos dizendo a Ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, gratidão pelos seus ensinos. Temos a consciência que temos ainda muito a aprender, muito a percorrer, mas aquilo que já aprendemos, que possamos usar em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, ajoelhados, vamos agradecendo pelo dom da vida, por essa oportunidade dessa reencarnação, por tudo que temos, por tudo que somos. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, mais tranquilos, podemos começar os nossos estudos de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Suzeli. Mauro, você vai fazer a leitura do Evangelho para nós? Sim. É o capítulo 19, né? A fé que transporta montanhas. Isso. É o item 6, né? 3. 3, 4 e 5. Ah, tudo bem. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver o pensamento, o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. No outro caso, ela pode realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência quem sabe esperar, porque, tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se calórica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus, do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em nossa ajuda. A presunção é sempre a fé de que o orgulho
e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhes são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, outrora, passariam por protegidos por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tenhais a fé. Obrigada, Mauro, pela leitura de Obrigado. hoje. E olha só, Kardec aqui, a gente continua falando aqui da fé que transporta montanhas. Então, Kardec, ele aqui aponta para essa reflexão da fé em si. Opa, ficou escuro aqui, Gerson. Da fé em si. Então, dessas capacidades intelectuais, a física, de canalizar essas energias em direção a objetivos e que tem sim muita chance de realizar os seus sonhos, os seus projetos. Quantas e quantas vezes, se a gente for refletir, quando a gente está confiante em algo, que tem fé em algo, você fala assim, né? Você deposita tanta fé naquilo e aquilo se realmente se faz, né? Se concretiza. Por quê? Porque você acredita ali também no seu potencial, né? Não é aquela fé e esperança que só sente e espera, né, gente? É a fé que levanta-te e anda-te. Então, aquela certeza naquilo que você está fazendo, que você está projetando aquilo, vai dar certo. Porque você também está fazendo por onde acontecer isso. Então você fala, não, vai que vai dar certo, vou que vai dar certo. Então é a fé em Deus e a fé em ti também. É isso que Kardec, eu entendi que ele traz aqui para gente despertar essa fé em nós também. Então, assim, agora a gente precisa ter esse cuidado, como Kardec colocou aqui, porque às vezes essa fé tão exacerbada, então o que que acontece? Vai estimular, né? Estimula o orgulho, estimula o desprezo aos demais, cria uma certa arrogância, vaidade, que é o que ele fala da soberba. Porque às vezes é aquela fé que passa por cima de tudo, né? Igual um trator, vem, né? Então, assim, não se preocupa com os outros, mas se preocupa com a sua meta atingir. Então, ele não tá nem aí, né? Se vai passar por cima dos outros ou não. O que ele quer é falar assim, isso vai dar certo e vai. Mas ele fala que essa fé, ela tem que caminhar com essa humildade nossa, né? Porque nós temos também a humildade aqui em nós. Às vezes pode estar latente, mas a gente tem que despertar e caminhar junto. Então, por isso que ele fala aqui, né? A fé que move, a fé que remove, a fé que transporta montanhas, é aquela fé também que transporta essas imperfeições nossas, que vai estimulando a gente aí no amor ao próximo, o amor a Deus, e que oferece sim meios aqui na Terra que a gente se sente momentos bem prazerosos, momentos de alegria, momentos de conquistas, né? Porque aquela fé, ela dá uma leveza, ela dá aquela tranquilidade, né? E a fé que confia nas suas capacidades espirituais, ela vem muito também, gente, com a fé em Deus.
em Deus, em suas leis divinas, e juntamente com as morais e física, porque as morais e física é também o seu melhoramento, essa lei moral. Por isso que quando fala aqui, né, a gente deve lembrar que o início desse texto fala dos discípulos que não conseguiram curar aquele jovem lunático que estava obsediado. Então, quando ele fala para os discípulos que não conseguiram ali curar, que Jesus falou? Por causa da sua pouca fé. Então, aquela fé nas suas ações e a fé nas leis divinas. Então, assim, confiar que você pode. E eu achei bem bonito quando o Mauro estava lendo aí para nós. Gente, olha que bonito esse último item, o 5 que ele fala. Olha só, o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. E é pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido que está no universo. Então, é através do pensamento, gente. É a força do pensamento, é ali que nós vamos atrair esse fluido, essa força magnética. Então, olha só, modifica-lhe as qualidades e dá a esse fluido um impulso irresistível. Aquele que já possui um grande poder sobre os fluidos e junta a esse poder uma fé ardente, pode simplesmente, pela vontade dirigida ao bem, realizar fenômenos especiais de curas e muitos outros. Então, gente, aquilo que a gente fala que é de milagre é aquele poder da fé, aquele poder que pode, que eu posso fazer aquilo e muito mais, né? Então, eu achei bem bacana esse último aqui, porque ressalta muito o que Jesus vem ensinar aí aos seus discípulos, né? Na cura do jovem lá lunático. Suzelei, pode falar. Eu vi que você abriu seu microfone. Sim, o poder da fé, né? A força. Você precisa acreditar. Quando você acredita que a sua água aqui ao lado, ela da espiritualidade maior, quando você bebe essa água com o poder do seu pensamento, da sua força, você pode sim se curar. Você pode sim curar o outro, dependendo da força do seu pensamento mesmo, né? Então, uma coisa que ele fala muito da fé, né? Então, essa fé calma, essa fé que vem lá de dentro, essa fé que vem com a ajuda da espiritualidade, é uma fé que você tem que esperar, não esperar sentada, como você colocou, mas é uma fé que não arrebata, que não vem atropelando, você colocou, mas aquela fé calma, aquela fé suave, aquela fé que você realmente acredita em você, que você acredita realmente que vai acontecer, que você realmente acredita na espiritualidade, nessa ajuda também. Somado tudo isso, né, que ele fala muito dos fluidos eu vou deixar até para o Luiz falar, que ele é esperto nesse assunto, né? Mas essa fé é diferente da fé com orgulho, essa fé vacilante, né? que gera a fraqueza, que vem atropelando, que vem com orgulho, né? Com aquela presunção. Então, esse poder, ele não vai levar a nada. Então, o poder da fé é um poder que está dentro de nós, que precisamos despertar. É isso que Jesus falava aos seus discípulos. Podeis, né, curar, podeis fazer mais do que eu ainda. O que ele queria dizer? É o poder do nosso pensamento, das nossas vibrações, que podem realmente modificar aquela situação daquele momento,
né? Isso com calma, com fé, com serenidade, com humildade, né? Deixar para o Luiz falar. Pode falar, Luiz, já passou a bola para ti. Eu vou começar aqui com uma frase de Hipócrates. Os homens devem saber que do cérebro e só do cérebro derivam prazer, alegria, riso e divertimento, assim como tristeza, pena, dor e medo. Ou seja, se nós estivermos apenas ligados com o cérebro, nós não estamos ligados pela alma. É através do coração que nós temos a sentir. Então, fé, o que é fé? É confiar, é confiança. Se nós temos a confiança, é interior, como a Suzalei falou, é dentro de nós, e isso está no coração. Então, é o sentimento, não é razão. Por isso é que Kardec fala que a fé raciocinada, você não vai confiar em tudo, você tem que ter uma disciplina racional sobre o que você confia, mas no caso aqui é confiança. Quando você confia, você se acerena, se acalma, porque você tem a certeza daquilo que vai acontecer. É uma questão nossa que nós estamos aprendendo ainda. Por quê? Porque para você ter uma fé absoluta, nós temos que ser humildes. Para nós sermos humildes, nós temos que ser pacientes. Para nós sermos pacientes, nós temos que ter a aceitação do outro como ele é. Veja como a ligação é grande. Então, nós ainda não temos todas as virtudes trabalhadas. Nós estamos trabalhando. Naquela que nós falhamos, nós temos que confiar em nós mesmos, que esta barreira nós vamos também vencer, mas dentro de nós mesmos, pacificamente. É com o tempo. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. E olha só, Luiz, você pode fazer a nossa prece final, viu? A Cleide hoje não vai falar nada? Não, ela está ocupada com Noah hoje. Eu E sempre hoje espero um vocês pouco depois que eu falaram falo. lindamente, falaram tudo o que a gente precisava ouvir. Ok. Tá bom. Então, vamos serenando os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos interiores, buscando nos ligar com os mentores deste nosso estudo, com os mentores da nossa casa, imaginando os franciscanos, e assim, vamos abraçados ao nosso anjo guardião, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo para que as vibrações nossas atinjam a todos aqueles que ainda se encontram presos ao mundo, que estão perdidos nos vícios, nos crimes, ou estão nas cadeias, aqueles que se encontram desesperados pela dor, pela depressão, pela ansiedade, pelo medo, e vamos vibrando por todo o nosso planeta Terra, por todos os viventes das águas, pelos viventes terráqueos, e pedindo por todos os países que ainda estão em guerras, oficiais ou não, que possam beneficiar na, na pureza do sentimento, para que essas famílias que são quebradas, indo parar às vezes em países distantes e separados, dando forças, coragem para recomeçarem. E vamos assim buscando elevar os nossos sentimentos por todas as religiões, principalmente aquelas que buscam compreender o Evangelho vivido e experienciado por Jesus conosco. E assim, que cada um possamos, cada dia,
ter um passo mais decisivo neste aprendizado. Vamos vibrando pela nossa doutrina espírita, por toda a nossa aliança espírita, pela nossa casa, o CEF, por todos os dirigentes, trabalhadores, alunos e assistidos da casa. Vamos buscando serenar na presença amiga de Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, para a magnetização da nossa água, vibrando o amor, a paz, a alegria, que toda a nossa água seja contida nas vibrações desses seres iluminados, e pedindo a extensão por todas as caixas d'água, para que toda a nossa higienização da casa, higienização pessoal, a nossa alimentação, também tenham esses fluidos magnéticos reparadores. Vamos vibrando por todo o nosso grupo, em que cada vez melhor estenda em nós a confiança, a amizade verdadeira. E vamos pedindo a bênção com todos os mentores da casa, elevando os nossos sentimentos a Ismael, na sua luz dourada, por todo o nosso Brasil dourado. A Maria, a nossa doce mãe. A Jesus, o nosso guia e modelo. E é assim, a Deus, o nosso Pai, onde agradecemos a oportunidade desta reencarnação, que tenhamos forças para cumprirmos com o nosso dever. E assim, abençoando, vamos agradecendo a todos na presença e agradecendo mais uma vez, desejando uma ótima semana para todos. Muita paz.